noite, queridos. Boa noite, Boa noite, meu amor. Boa noite. Nossa, é com muita alegria, com muita gratidão a Deus que nós estamos aqui para mais esse momento abençoado do Evangelho no Lar. Por favor, não esqueçam de colocar as suas aguinhas. Com certeza elas vão ser imantadas. A espiritualidade vai colocar um remedinho que cada um de nós precisa, tá? Convidem os familiares, façam propaganda do Evangelho, porque é a luz de Jesus em nosso lar. Isso vale a pena compartilhar. Vale a pena compartilhar. E nós vamos, para começar, ler uma mensagem desse livro maravilhoso, que é Confia e Segue, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Que hoje, nossa, nada é por acaso. O título, Nos Momentos Graves. E eu amo essa mensagem. Diante de alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho, diante da incerteza que te visite, apontando-te as tentações e riscos que te ameacem, diante de mudanças imprevistas que te obriguem a pensar e a deliberar, sem a escória de afetos com os quais já não contas, diante da crítica destrutiva que te induza a desistir de cooperar na oficina do bem, diante de seres queridos que te deixem a sós, sem comiseração por tua sede e necessidade de companhia, diante de palavras impensadas, partidas de pessoas estimáveis que te façam mergulhar no poço da amargura, diante do corpo doente e abatido que te lance o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança, quando a morte reduzir ao silêncio a voz daqueles que se te fazem queridos, quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus. Porque, acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Sempre, seus queridos, sempre. E diante dessa mensagem tão linda, tão forte, nós estamos aqui diante desse Deus maravilhoso, desse Jesus amigo, dessa Mãe Maria que nos embala, que nos abençoa, diante de toda essa espiritualidade maravilhosa, agradecendo, Senhor, agradecendo por esses momentos, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pelas oportunidades e pela bênção de estar aqui mais uma vez, fazendo junto com a nossa amiga querida do coração esse horário do Evangelho no Lar. Gratidão a Deus, gratidão a todos, que todos fiquem na paz, no amor, na concórdia e com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora passar a palavra para a nossa amiga Cláudia, que vai fazer uma leitura do nosso Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, essa belíssima obra codificada pelo nosso querido Allan Kardec. Eu vou ler o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 23, que se chama Os Tormentos Voluntários. Nossa, tudo a ver com a mensagem. Exatamente. O homem vive incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais
em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes, que são imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o possa agitar e perturbar. E coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febris. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Os sucessos dos rivais lhes dão vertigem. São movidos apenas pela vontade de sobrepujar seus vizinhos. Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos como eles a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, não pensam que amanhã, talvez, terão de deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Certamente não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, já que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as suas compensações. Quantos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, em meio às tempestades da vida, já não será uma grande felicidade? Essa mensagem vem do espírito chamado Fenelon e foi obtida em Lyon em 1860. Então, essa última frase, e a calma em meio às tempestades da vida, já não será uma felicidade. Essa calma que, em outras palavras, é o equilíbrio, é o olhar com um olhar além, não é o desespero do momento, da ansiedade, da expectativa que destrói você, corrompe você, corrói as suas mais ínfimas sensibilidades, porque você quer tudo para ontem, de imediato. Como é que o filho da outra tem isso? Como é que a casa dele é mais bonita? Eu também trabalho e não consigo. Esses processos de depositar no outro as suas expectativas ou as suas decepções só traz mais decepção para a gente. Por isso que o título da leitura é Os Tormentos Voluntários. Eles podem ser evitados se você não der fermento a esse sentimento tão tóxico que é a inveja e o ciúme. Você lendo essa parte, eu pensando na confiança e na justiça que nós temos, que acabamos de ler, né? Ter em Deus, que nos concede tudo o que nós precisamos para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada. Se alguns, eu não digo nem que dê mais, dê algo diferente, é porque aquela pessoa precisa aprender com aquilo que tem, né, Claudinha? Necessita exatamente. Cada um de nós precisa aprender a caminhar e ser feliz com aquilo que Papai do Céu coloca nas nossas mãos. E logo no início ele fala uma coisa muito
real, ainda mais nos dias de hoje, de tantas informações virtuais, de tantas belezas que vemos nas redes sociais. Parece que tudo dá tão certo para todo mundo e para a gente não dá, a gente não consegue atingir aquele objetivo. Quando a gente já está um pouco mais cascuda, vamos dizer assim, a gente administra de uma maneira, mas imagine que estrago faz num jovem que ainda não conseguiu se estabilizar e ver todo um mundo irreal. Isso que eu falo, um mundo irreal. Irreal, mas para ele, real e de competição. Eu também quero isso. Essa felicidade, enquanto nós colocarmos do lado de fora, ela só gera mais ansiedade para o nosso ego. Felicidade é daqui para dentro, não é daqui para fora. Felicite a alma, faça com que ela se torne feliz nos prazeres mais simples, nos grupos familiares, nos encontros, nos abraços, nos beijos, naquilo que você busca para alimentar seu espírito. Tudo aquilo que alimenta o espírito é realmente da alma. Aquilo que alimenta o ego só gera em você mais expectativa. O ego, decepções. Ele é insaciável, ele sempre quer mais. Meus companheiros queridos, nesse momento onde nós chamamos esse evangelho de amor para dentro do nosso lar, esse convite amoroso a esses companheiros espirituais, guardiães que estão ali, aguardando o nosso convite, porque eles não são invasores, eles são convidados. Então é preciso que esses convites sejam feitos. Mais do que nunca agradecemos muito a oportunidade desse intercâmbio com o mundo espiritual, abençoando os nossos lares, abençoando todas as nossas famílias, abençoando aqueles que se propõem a partilhar conosco e aqueles que ainda não estão com esse processo de consciência, de necessidade, mas que também fazem parte daquele lar. E todos nós precisamos das bênçãos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais compreender a grande luz que se faz, o grande farol que se instala dentro de cada lar, quando chamamos, realizamos, conversamos e comentamos o Evangelho do Senhor Jesus, que é a nossa rota, a nossa bússola. Obrigada, Senhor, por o Senhor nos oferecer esse grande consolador que é a doutrina espírita e através dela podemos olhar o Evangelho com todas as suas minúcias e delicadezas. Te agradecemos muito por tudo. Abençoa todos nós, abençoa todos aqueles que se propõem a seguir com o Evangelho, porque o Evangelho tem uma definição. O Evangelho não é um livro comum, ele não são apenas folhas com histórias. O Evangelho é o exemplo do Cristo e é esse exemplo que nós temos que seguir. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz. Vamos beber a nossa aguinha. Chegamos pertinho da nossa briga. Com remedinho.